viveu exacerbadamente essa vida, ele usou exacerbadamente essa vida. Mas ele deixou um legado muito grande, né? Que foi a literatura, os amigos, né? Ele fez muitos livros, né? Ele fez aquilo que ele amava. Então, a passagem dele aqui na Terra não foi em vão. O papai plantou árvores, o papai plantou literatura. Eu acho que ele tinha essa habilidade de enxergar a terra fértil, né? A terra fértil no chão, a terra fértil dentro das pessoas. E ele ainda conseguiu ver brotar o que ele tinha plantado, né? Minha relação com o Cláudio, ela foi uma relação de muita amizade, né, cara? Eu acho que se fosse perguntar qual é a palavra que, para resumir do Cláudio, eu acho que tem a ver muito com amizade e generosidade, né? O Cláudio, na verdade, foi generoso ao abrir a porta para minha literatura, né? Que naquela época não era comum, tipo, as pessoas tinham preconceito, até próprio racismo com a literatura negra, marginal, periférica, né? Eu recebi vários nãos porque as pessoas diziam que aquela literatura não era literatura, né, mano? Hoje é totalmente diferente, né? Hoje é totalmente diferente. Se eu fosse, claro que hoje eu tenho uma editora, né? Mas se eu fosse contar os convites que eu tenho para ser lançado na editora A, B, C e D, os caras perceberam a potência que não só eu como escritor, mas com outros escritores têm da literatura negra e marginal. Um dia eu cheguei na editora lá com o Cláudio, depois de 2014, aí eu falei assim mesmo, pô, Cláudio, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí ele ficou me olhando assim, qual foi, Preto? Dá a minha primeira notícia boa. Pô, tô cheio de notícia ruim, aquele jeito dele, né? Pô, notícia boa que eu acabei de escrever meu segundo livro, cara. Tem até nome aí, Três Contos na Periferia. Aí ele me olhou, porra, ficou todo feliz. Então bora organizar logo o lançamento, traz aqui pra me fazer a edição. Aí eu falei, pois é, essa é a notícia ruim, mano. Esse segundo livro eu não vou lançar mais pela Cromos. Aí ele ficou me olhando assim, pô, qual foi já? Já vai me abandonar, não sei o quê. Aquele jeito dele. Falei, não, mano, esse livro eu vou lançar pelo meu selo. Aí ele me olhou, que selo, mano? Pô, eu vou lançar um selo, mano. Aí ele ficou olhando e não falou nada e tal, aí achou graça. Me explica aí esse selo aí. Eu falei, não, eu vou lançar um selo que já tem até nome também, chamado Letras Periféricas. E eu quero, com esse selo, ajudar outros autores e autoras como tu me ajudou, né, mano? Tu foi o cara que acreditou no meu projeto, que praticamente me lançou, a como me lançou. Então eu quero lançar um selo para lançar os meus trabalhos e lançar outras pessoas. Eu já passei praticamente um ano aqui só aprendendo contigo, aprendendo com o Caio. Eu tô aprendendo essa história de edição. E aí eu falei para ele da importância de criar um selo, né, para ajudar outros autores. E aí, pô, ele me apoiou, cara. O Cláudio, tipo, falou dessa generosidade, ele me apoiou, me ajudou, ele e o Caio. Então a partir daí eu continuei indo lá, amizade, continuei aprendendo mais. Eu não sacava nada de edição, mas eu já era design gráfico para fazer outros trabalhos. Aí nessa parte já entra o Caio me ajudou muito, diagramando. Eu lembro que vocês lá, a equipe da Cromos também era bacana, porque quando ia lá, falava sobre a questão do livro, né, como colar o livro. Então a partir daí foi que eu comecei a perceber a importância de ter uma própria editora e trabalhar, e estudar mais, capacitar mais para ser um editor e ter o que eu tenho hoje, né, com a editora, né? Ela passou de selo para editora. Então, eu conheci o Cláudio no Sarau do Extremo Norte, lá pelos idos de 2009, 2010. E o nosso contato já se dá, né, a partir daí, da poesia, assim, da literatura. Porque ele fazia parte, né, de um movimento literário na cidade, fazia parte de um grupo de poetas que faziam essa movimentação de sarau. E eu comecei a frequentar esse sarau, que era na época um sarau que acontecia ali nos altos do Hotel Ver o Peso, né, Sarau do Extremo Norte. E o Cláudio era uma das pessoas que construía o sarau, que participava, que frequentava. Então, o Cláudio, ele na minha memória, assim, né, na minha memória afetiva, ele é uma dessas pessoas declamadoras, assim, de poesia, nos saraus, né. Depois, em 2010, eu acho, 2010, 2011, ele assumiu a direção da Casa da Linguagem, né, e
esse momento que o Cláudio assume a direção da Casa da Linguagem, assim, eu acho que é muito importante falar disso. Porque para mim, assim, foi um marco, né? Eu avalio, inclusive, que a Casa da Linguagem, nem antes e nem depois, ela teve tanta movimentação literária. Quanto o que teve durante o tempo que ele foi diretor da Casa da Linguagem. E foi um momento assim de abertura mesmo, abertura de portas, sabe, na Casa da Linguagem. Não só, não estou falando para mim individualmente, assim, mas para todo mundo, assim, que constrói, né, essas movimentações literárias na cidade. Teve uma vez, assim, nossa, eu era muito jovem, acho que eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos, assim. E aí eu falei, Cláudia, eu quero escrever. Eu já escrevia, na verdade, né? Só que eu morria de vergonha de mostrar, enfim. Ali naquele período eu já estava meio que participando de algumas coisas, mas muito timidamente, né? E aí quando eu falei pra ele assim, quero escrever, ele falou, escreve. Sabe, com o jeito dele falar, quer escrever, então escreve, pra escrever, então escreve. Quando me perguntam, né, as pessoas que estão começando e tudo mais, e aí perguntam pra mim, e como que faz? Eu sempre falo isso, sempre cito ele, eu sempre digo, quer escrever, então escreve. E a verdade com que ele sempre escreveu, ela já me tocou demais, e a forma com que ele via a poesia, a forma com que ele via os arredores dele ali, para poder encontrar poesia nas coisas, isso sempre me tocou demais. O Caio, ele sempre incentivou isso também. Ali sempre, né, influenciando. Quando eu vim embora para São Paulo, eu fui vê-lo, né, na Praça da República, ali na banca dos escritores paraenses, e aí cheguei lá, parecia que estava me olhando e dizendo assim, nossa, tô feliz assim porque eu vi essa pessoa desse tamaninho e enfim, desculpa. E aí? Cara, o maior legado que o Cláudio tem assim na minha vida, do meu trabalho, sabe, é principalmente assim, o amor à vida e a dedicação ao trabalho dele, assim. E aí eu acabo reproduzindo isso, assim, eu sempre penso assim, como que ele lidava com o trabalho, assim, ele dizia, né, que ele só trabalhava, mano, e falava assim, mano, é o trabalho que dá resultado, saca? Galera que vai falar e tal, pode falar o que foi e tal. Aí, última mensagem dele, né, ele falou que tinha cancelado a feira em Castanhal, mas quando passasse isso, ia rolar de novo, então só passar essa onda e tal. Porra, a gente não sabia o que era. Não caiu, passou uma semana, passou um mês, tá ligado? A ficha não caiu. E... O Cláudio foi uma das pessoas que leu um dos primeiros rabiscos meus, né? Que eu chamo de riscos e rabiscos, aquilo que eu escrevo. Eu vou insistir nisso sempre, porque o Cláudio fez isso, tornou o estande do escritor paraense o estande da literatura paraense. Para mim isso é sagrado, e é o que a gente tem que seguir em frente. Em nome dele e com ele. Viva Cláudio Cardoso. Saudoso, né, que a gente fica lembrando, né, tudo que passou e tudo que a gente construiu naquela época e que é resultado hoje em dia de tudo que está se fazendo, que se faz com relação à poesia, à literatura. Por quê? Infelizmente, né, Cláudio se foi tão cedo, né? Foi inesperado e deixou a gente numa situação difícil. Por que eu digo situação difícil? Porque a gente está pensando aqui sim, como é que a gente vai dar continuidade a esse trabalho do Cláudio. O começou a fazer cordel através desses encontros, da convivência com o Cláudio, do apoio que ele dava lá na editora, né? Isso deixa para a gente assim, uma sensação de que a vida, não vale a pena. Cada vez que a gente
vale a pena. Embora com esses percalços, né, de uma hora para outra, desaparecimento de uma pessoa como o Cláudio. Eu sonhei me tornar um escritor e o Cláudio realizou isso. Entendeu? Ele sabia das vias para realizar o sonho das pessoas. Quem procurava o Cláudio vinha com um sonho. Que canaliza um pouco o Cláudio é essa questão de estar sempre juntos, de sempre jogar para isso, que sozinho não se faz absolutamente nada. Cláudio Cardoso, um Dom Quixote da literatura paraense, não teria o suporte para fazer tudo que fez, tá entendendo? Se fosse a Dara, sua fiel escudeira. Queria que ficasse registrado isso aqui. Ele foi tudo aquilo que eu precisei na minha vida. Me fez muito feliz, muito, muito, eu digo mesmo. Ele me fazia rir, e quando eu chorava, ele chorava junto comigo. Ele me acalentava, ele chorava, sabe? Ele dizia que ele não gostava que eu sofresse, né? Então, ele foi. Ele foi tocado pela Covid-19 e começou a sentir mal, internou, e ele era o único cara na UTI que estava acordado. Ele era o único cara ali que estava consciente. Aí eu volto a lembrar que, como ele falou, a última coisa que eu quero que pare é a minha cabeça, né? As pessoas estavam ali entubadas, todos estavam entubados e ele estava na UTI são, acordado. Nós recebemos uma informação no dia 15 de maio, às 7 da noite mais ou menos, que ele estava acordado, estava contando piada na UTI, o pessoal estava rindo lá, e que provavelmente no outro dia ele iria para a enfermaria e a gente ia poder falar com ele por telefone, né? Nós não tínhamos como fazer visita, estava tudo muito fechado, tudo muito difícil. E a gente ficou levemente tranquilizado com essa possibilidade dele ir para a enfermaria e a gente poder vê-lo em vídeo ou falar em ligação. Só que nesse mesmo dia, às 11h30 da noite, ele teve uma parada cardíaca e virou estrela. Eu não consigo ver assim, só essa questão da saudade, né? Eu acho que esse sentimento, essa saudade, ele deve ser transformado em luta. Porque a perda do Cláudio é uma perda que indigna, que revolta. Então eu acredito que a perda dele tem que ser transformada em luta coletiva, para que a gente consiga continuar caminhando, transformando. Cláudio é vítima de um processo de desgoverno. Ele foi mais uma vítima, porque por vontade dele ele estaria aqui. Então ele é mais uma vítima nesse processo, né, de um país que a gente está vivendo com um governo genocida e que não só ele, mas diversas pessoas perderam a vida, né? Então eu acho que o que mais preocupa nesse momento, quando acontecem essas perdas, é porque tu não perde só uma pessoa. Tu perde a história, tu perde o processo de construção que aquela pessoa vem trabalhando em vida, né? A gente não perdeu só o Cláudio Cardoso. A gente perdeu essa pessoa que faz diferença, que contribui, né? Que quebra esses muros, que quebra essas barreiras, que é disposto a ir em lugares de difícil acesso, em lugares que poucas pessoas muitas vezes se dispõem a ir, que reúne com jovens que vivem em situação de encarceramento e que ele está lá. Ele acredita. Eu não vou dizer assim, porque ele descansou. Não, que ele não queria descansar. Ele queria ficar aqui, né? Fazer tudo o que ele queria fazer, mas infelizmente não foi possível, né? E vamos dizer, fora Bolsonaro, né? Esse homem tem que sair dessa presidência, porque ele que foi o causador de tudo. Eu tenho uma revolta com isso, sabe? Porque se ele tivesse agido como deveria, ele não fez isso. Então, fora Bolsonaro. E amanhã tem passeata, eu estarei lá. O papai tinha uma paixão muito grande por Orem, né? O
papai era apaixonado por Orem, pelo sítio do Luar Lindo, pelo sítio do Arlindo, que é esse nosso amigo, que sempre recebeu ele com muito carinho, com muito amor. Quando começou essa Covid, essa doença, né? Ele estava aqui no carnaval, e ele, antes de sair, ele me disse: Arlindo, se essa porra me pegar aqui, eu não tenho como escapar dela. Eu achava assim, ele falava com uma naturalidade que eu ficava assim, eu digo, mas quando, Cláudio? Isso aqui não pode ser. Os recursos vão aparecer para isso. E assim, ele quando saiu no carro, eu fiquei olhando ele saindo assim, e eu digo, poxa, eu tô com essa sensação que ele não volta mais. E no domingo antes dele ser internado, eu liguei para ele, eu que liguei. Eu não ligava sempre, mas liguei nesse dia e falei alguns assuntos assim de brincadeira para dar gargalhada. Ele já estava dizendo, pô, Arlindo, essa porra me pegou. Disse assim mesmo que ele falou. Eu tô já sentindo que eu já tô gripado e tal, aquele negócio todo, já tô com secreção, já tô com tosse e amanhã eu vou me internar. E foi a última vez que eu falei com o Cláudio. Mas quis o destino, né? Com ele tão querido no seio aí do mundo, eu posso falar de mundo porque o Cláudio acabou sendo um cara internacional, porque ele viajou para outros países, né, e tal, e quis o destino que as cinzas dele viessem ser colocadas aqui, nesse local que a gente está, né, que é a pousada Luar Lindo. A gente plantou, por coincidência, uns 2 meses antes, eu plantei um pé de samaúma, e lá que foi destinado as cinzas dele e o resto jogado nas águas do cafeteiro, que ele muito banhava. Ela mora no mar, foi a sereia que me ensinou a cantar. Ela vive em cima da pedra, ela mora em cima do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. Sereia, oh sereia, sereia, eu vou te desencantar. Sereia, oh sereia, sereia, eu vou te desencantar. Ela mora em cima da pedra, ela mora em cima do mar. Eu e a sereia que me ensinou a cantar. Meu amor, veja a hora de ir dessa terra. Vou levando em meu peito a saudade. Vou contigo deixar a estrela florescendo em meu rosto molhado, feita a última flor da janela. Já vou, meu amor, veja a hora de ir dessa terra. Vou levando em meu peito a saudade. Vou contigo deixando a estrela florescendo em meu rosto molhado, feita a última flor da janela. Esse recado a meu companheiro Tom Leão de Guerra, que eu deixei raro, fino dedicado, com meu povo livre da cancela. Leve esse recado a meu companheiro Tom Leão de Guerra, que eu deixei raro, fino dedicado, fique com meu